Apocalipse, capítulo 11. João continua tendo as revelações da parte de Deus, presenciando coisas assim incalculáveis, na dimensão humana, mas ele ali é arrebatado em espírito realmente, e ele presencia toda essa grandiosidade que Jesus lhe permite, vislumbrar. E então começa o capítulo 11 dizendo assim: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te para João e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Queridos, se você ver lá em Ezequiel 40, Deus também, o profeta Ezequiel, teve a mesma visão daquilo que era a ordem do Senhor para que o templo fosse medido. E na visão de Ezequiel, o Senhor também o arrebata e ele vê um homem que é delegado a este homem para fazer essa medição. E este homem tinha nas mãos um cordel, e também tinha uma cana de medir. E ele mediu todo o templo. Isso lá em Ezequiel, capítulo 40. E agora aqui, João, também ele vivencia essa mesma visão e agora ele é esse homem que tem que medir. Interessante, né? E o anjo diz para que ele meça todo o templo, o altar e os que adoram a Deus. Olha que interessante. E então o anjo diz: só não meça o átrio que está fora do templo. Então, o que ocorria? O átrio era onde ficava o povo. O átrio era onde ficava, as pessoas comuns. Só que, olha que interessante o que o anjo diz para João: meça o templo, meça os que estão no altar e os que adoram. Por quê? Porque esses que adoram, esses que estão já no templo, só podia entrar no templo, no lugar santíssimo, aquele que realmente tinha o quê? Era o sumo sacerdote. Só podia entrar no santuário aquele que era sacerdote. E, na verdade, a visão que o anjo dá a João é sobre essa concepção do Novo Testamento. Todo aquele que crê em Jesus é feito sacerdote. Hoje, o sumo sacerdote é Jesus. É ele que entra diante de Deus por nós, entrou uma vez por todas. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele é o intercessor entre os homens e Deus. E então, o anjo diz para João: vá, meça o templo, meça o altar e meça quem adora no templo. Por quê? Você vai ver no Antigo Testamento, muitas vezes, o Senhor pondo um prumo no seu povo. O Senhor realmente, colocando ali o prumo é para o quê? Tornar alinhado, E os exércitos, o seu exército, Deus punha esse prumo. E espiritualmente, nós sabemos que Jesus disse que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, aqueles que têm acesso ao santuário são os verdadeiros adoradores. Aqueles que têm acesso ao santuário são os sacerdotes, aqueles que creram em Jesus, porque Jesus fez a todo que nele crer sacerdote.
Nós podemos hoje falar direto com Jesus. Você pode, se você crer em Jesus, você pode diretamente falar com o Senhor. Você não precisa mais de um mediador, como antigamente. Veja lá o estudo sobre os capítulos de Hebreus, você vai entender bem como funcionava no passado. Então tinha o santuário, né? Ali tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem podia entrar no lugar santo eram os sacerdotes. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote que podia se relacionar com Deus. E no átrio ficavam o quê? O povo, né? Aqueles que iam atrás de um favor. E aqui o anjo diz que aqueles que estão diante do Senhor, esses são alinhados, são medidos, são avaliados, né? O próprio templo é avaliado, o altar aonde se oferece o sacrifício da adoração é realmente ali alinhado, é medido, mas o átrio, ele estaria, não era para ser medido, porque ele estaria nas mãos das nações, que pisariam a cidade por 42 meses. Por que 42 meses? Porque o átrio estava à mercê das nações, dos povos. O que significa isso? 42 meses, queridos, simbolizam 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, vocês lembram que nós vimos? O anticristo governará este mundo durante 7 anos. 3 anos e meio, ele, né, aparentará ser alguém do bem, né? Aparentará ser um bom, né, governante, um bom, né, dominador, um bom rei, digamos assim, entende? Mas depois dos 3 anos e meio, ele mostra a sua face. E nesse momento, o que ocorre que nós vimos? Que aquilo que são todas as malignidades, todas as suas leis iníquas, todas as suas devassidões, ele vai o que? Querer levar também para Jerusalém. Ele vai querer o que? Profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é consagrado, aquilo que pertence ao Senhor. Então, os átrios pertencem às nações. Então, o mundo virará realmente um grande caos e anarquia nos 3 anos e meio que é permitido que realmente faça o que quiserem. Então você imagina essas leis absurdas que nós já temos vistos, elas serão legalizadas, leis absurdas, né, de depravação, né, de malignidade, de pedofilia, tudo isso que é notório, que é abominável, será legalizado e realmente as nações pisarão a cidade santa. As nações por 3 anos e meio, todos os povos, né, estarão e adentrarão ali também para Israel, levando aquilo que são suas devassidões, seus costumes. Israel, que é uma tipologia, né, de toda a Bíblia Sagrada, a Torá, a espiritualidade, Jesus, Deus, paz, será pisada por povos estrangeiros que irão ali com tudo aquilo que são o seu novo entendimento de vida, né? Porque eles pregam e apregoam uma nova era. Então aqui está bem claro que durante 3 anos e meio eles profanarão a cidade santa. Eles profanarão, mas aquilo que é sagrado, aquilo que é o que é o íntimo, aqueles que são os sacerdotes realmente do Senhor, né? Que creem no Senhor, esses sim são medidos, porque isso simboliza o quê? Aquilo que é, né, o que pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor é preservado e tocado pelo Senhor. Versículo 3: Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então nós vemos que Deus dará poder a 2 testemunhas.
2 israelitas que profetizarão durante esses 3 anos e meio. Perceba aí que está escrito por 1260 dias. Esses 2 testemunhas do Senhor profetizarão vestidos de pano de saco. Então imagina, Israel estará ali à mercê, né, dos povos, das nações, será pisada, né, profanada, né, com aquilo que é a nova era, né, a nova visão de mundo, né, a quebra de todo o tradicionalismo, a quebra, né, de toda religiosidade, porque é assim que virá. E estarão ali profanando, né, a própria Jerusalém, pisoteando aquele lugar que é um lugar consagrado, que é um lugar onde tem as leis do Senhor, onde tem realmente, né, todo um conservadorismo, onde tem, né, aquilo que são os princípios divinos, bíblicos, e as nações estarão ali profanando aquilo que é a palavra, os princípios, tudo aquilo que realmente nos lembra de Deus. Então pense que esse período aqui é o período da grande tribulação aqui no mundo. Perceba que há uma grande distinção, né, entre aqueles que são de fato povo de Deus e a igreja externamente visível. Os verdadeiros são preservados. Perceba que foi dada a ordem para João: ó, meça o templo, meça o altar e meça os adoradores, os verdadeiros, os que adoram em espírito e em verdade. Esses, então os verdadeiros serão preservados. Os meros professos, né, serão deixados à corrupção ou abusos do mundo, serão pisoteados mesmo, né, debaixo de toda essa nova doutrinação que virá por parte do anticristo. E também imagina que isso nós veremos, né, no Apocalipse, no tempo da grande tribulação. Pense, a apostasia da igreja será realmente já muito grande. O grau, o nível de cristãos do mundo já será um nível, né, fraco, coloquemos assim, né? E ainda haverá toda essa degradação moral, espiritual, praticada, né, pela besta, pelo anticristo, no período da grande tribulação. Só que enquanto, né, as nações estão lá pisoteando, né, profanando o sagrado, desfazendo daquilo que são, né, todo o princípio, a espiritualidade, né, em Israel, que é um lugar consagrado, visando realmente, né, atingir, profanar o nome de Cristo, haverá ali 2 testemunhas. Como nós vimos, o Senhor as colocará ali, que testemunharão por 1260 dias, que é 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O próprio Zacarias falou a respeito dessas 2 testemunhas, nós veremos lá atrás. No livro de Zacarias, capítulo 4, o profeta teve a visão sobre essas 2 testemunhas e até Zacarias perguntou por 3 vezes para o anjo quem eram, né, aquelas 2 oliveiras, porque é como o Senhor os apresenta. Diz assim: prossegui e perguntei, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornei a perguntar, perguntei, quem são esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então Zacarias
já teve a visão sobre esses dois ungidos lá no Antigo Testamento. E aqui João, ele recebe também essa mesma revelação, que o Senhor colocaria essas duas testemunhas aqui na terra. Por que duas testemunhas? Porque eles testemunharam de quem é Deus. Eles são os dois ungidos que estavam diante do Senhor. Eles estavam, como diz aí, né, junto àquilo que era o azeite dourado, né, que simboliza a unção. Então são dois ungidos do Senhor que testemunham, sabem quem é Deus, estiveram perto de Deus, conviveram com Deus, e eles estarão aqui na terra no período da grande tribulação, lá em Israel. E como o próprio João recebe também a mesma palavra, né? Versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E o anjo no Antigo Testamento disse que eles são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, queridos, presta atenção. 3 anos e meio em Israel, a ordem já é, né, de profanação total daquele lugar, que é um lugar tradicionalíssimo, que é um lugar que tem as leis de Deus, que é um lugar que remete a Jesus Cristo. Então as nações estarão lá, né, para pisar, realmente para esculhambar, para profanar o lugar santo. Só que no meio desse povo todo que estará ali pisando, né, naquilo que é os átrios de Jerusalém, haverá dois homens que são dois ungidos, dois homens que são testemunhas de Deus. Eles conviveram com Deus, eles presenciaram quem é Deus, eles viveram perto do Senhor, eles estão perto do Senhor. Mas como assim, pastor, assim? Deus enviará esses dois homens que até então eram dois ungidos que assistiam junto ao Senhor, eram amigos, né? Vamos colocar assim, né? E pelos sinais que eles fazem, nós temos alguma noção de quem eles podem ser. Se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. Quem é que quando alguém queria fazer mal a ele, fogo saía, né, sobre o adversário? Elias, você lembra que Elias foi arrebatado? Pois é. Há um outro homem na Bíblia que também foi arrebatado, que nós vemos na Bíblia Sagrada, que se trata de Enoque, né? Ele andou com Deus e Deus o transladou, Deus o tomou para si. Tamanho era, né, o sentimento realmente que ele tinha de inteireza com Deus. Ele era amigo de Deus mesmo, né? Embora quando ele estivesse na terra como um homem, como um ser humano, como eu e você. Então esses dois não passaram pela morte. Ou alguns teólogos defendem que pode ser Moisés. Por quê? Por causa do outro sinal, que diz: se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Ele tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fazia isso muito comumente era Elias, lembra? E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Então, por isso que muitos dizem que se trata de Moisés, essa segunda testemunha. Muitos defendem que é Elias e Moisés, né? Porque Moisés realmente era aquele que transformava as águas em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas vezes quanto quiser. Essas duas testemunhas, quem quiser matá-las, né? Porque eles estarão pregando Deus, eles estarão pregando a lei de Deus, eles estarão pregando o princípio divino, eles estarão pregando a ética, eles estarão pregando a moral, eles estarão pregando o conservadorismo, né? Num mundo que vai estar um pleno caos, né? Hierarquia, né? Total devassidão, total depravação, legalidade de tudo aquilo que é maligno, né?
Legalidade, como nós vimos aí há pouco tempo, né? Vereadores querendo, deputados querendo criar leis legalizando incesto, né? Legalizando pedofilia, legalizando tudo isso, queridos. Nesse período, né, o caos realmente moral será pleno. Só que esses dois homens, que são os dois ungidos, lá de Zacarias 4, que Zacarias também os viu como duas oliveiras, dois ungidos perto do Senhor, né? Essas duas testemunhas vêm na terra e como eles conhecem bem Deus, eles não vão aceitar toda esse escárnio com o nome do Senhor, toda essa depravação que será regulamentada, regularizada na terra. E eles vão pregar, e as pessoas que quiserem matar eles serão mortas, porque eles têm poder. Lembra de Elias? Vinham para matar Elias, Elias falava, ó, que caia fogo do céu. Pá, caía. Né? Queriam matar Moisés, lembra lá? Né? E transformava a água em sangue e liberava várias pragas, né? E praga de piolho, e pragas de úlceras, assim acontecerá. Muitos defendem que se trata, sim, do próprio Enoque, porque você vê na Bíblia, quando ele fala, o pouco que se fala de Enoque, fala-se que ele reivindica juízo divino. Né? Enoque foi alguém muito sério com Deus, né? E Deus o tomou para si, ele também não passou pela morte. E Judas menciona ele, né? Lá no livro de Judas você pode ver que Judas fala, e deste profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus. Então Judas trouxe uma profecia que Enoque havia deixado antes de ser levado. E Enoque, disse que o Senhor viria realmente com juízo contra todos que falaram, né, degradaram o nome do Senhor, contra todos que pisaram, na verdade, né, no nome do Senhor. E você vê isso aí no livro de Judas, que é interessante que ele fala, né, todos que agiram com impiedade, impiamente cometeram, com duras palavras, ímpios pecadores falaram contra Deus. Então, pode ser sim que seja Enoque, ou Enoque e Elias, né? Ou Elias e Moisés. Então, estes têm poder de fechar o céu para que não chova, né? Elias fez isso nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com pragas, quantas vezes quiserem. Então serão 3 anos e meio, né, que os ímpios estarão lá, né, desfazendo do nome do Senhor, pisando, mas eles estarão lá atormentando. Lembra que Elias era chamado o atormentador de Israel? Pois é, né? Estes dois homens, essas duas testemunhas vivas de Deus, estarão aqui sendo atormentadores e ninguém conseguirá matá-los, ninguém conseguirá prendê-los durante esses 3 anos e meio, porque é o tempo que Deus deu para eles e eles vão pregar, eles vão falar, eles vão agir, eles vão trazer juízo de Deus, né, sobre a terra e as pessoas não vão ter como detê-lo. E quando acabarem o seu testemunho, quer dizer, quando se cumprir os 3 anos e meio, que é o que Deus determinou para que eles pregassem, a besta que sobe do abismo, né, que é Satanás, ali na pessoa do anticristo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, quando se cumprir os 3 anos e meio, que eles estarão na terra pregando, falando do que Deus é, pregando o conservadorismo do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a retidão do Senhor, a ética do Senhor, né? Depois de 3 anos e meio, finalmente, né, Satanás, ali na pessoa do anticristo, né, conseguirá, por fazer guerra a ele, né, ele vai ter tentado de várias formas nos 3 anos e meio, mas não conseguirá.
finalmente ele vai conseguir vencê-los e vai matá-los. Então as duas testemunhas finalmente serão mortas. Se você pensar, Elias e Enoque nunca morreram, né? Eles não passaram pela morte. Moisés morreu, deduz-se, né? Porque o corpo dele, né, Satanás lutou pelo corpo dele, então Moisés morreu. E diz então a palavra do Senhor que esses dois ungidos, essas duas testemunhas de Deus, morrerão. E os corpos deles mortos serão expostos na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, o corpo deles será exposto em praça pública, vai ser um troféu. Olha aí, ó, como nós temos mais poder, o anticristo dirá. Eles eram tão poderosos, mas nós somos mais poderosos que ele, né? O meu Deus, que na verdade é a besta, é Satanás, né? O meu Deus é mais poderoso que o Deus dele. Veja, eu consegui. Eles atormentaram a gente, eles disseram para a gente acreditarem no Deus dos céus, eles disseram para vocês se converterem ao Deus dos céus, mas vocês viram, o meu Deus é mais forte que eles. O anticristo estará dizendo, e eles estarão ali, expostos em praça pública, o corpo deles. Isso, queridos, olha o versículo 9. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que o corpo deles sejam postos em sepulcros. Então é o grande troféu do anticristo. Eles ali, naquela praça pública, todos os canais de televisão. Imagina, isso aqui, queridos, foi escrito okay, lá no ano 80, nem televisão tinha, né? E hoje é fácil nós vermos isso, né? Todas as televisões ali, todos os canais, satélites, passando aquela imagem durante 3 dias e meio para o mundo inteiro, todo mundo assistindo. Olha lá, o anticristo é mais poderoso que eles. Olha, o Deus do anticristo, né, que é a besta, olha, é mais poderoso que o Deus deles. Eles disseram que é o Deus dos céus mais poderoso, mas não é. Olha lá, eles estão mortos. Todo mundo vai rir, todo mundo vai zombar. E diz o versículo 10, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Todo mundo comemorando e os governantes, né? Todo mundo se presenteando, porque quem ousava contrariar e querer difamar e pisar, né, no nome do Senhor, eles falavam que vem então o juízo, e eles traziam juízo. Eles mandavam a praga para a cidade que for, para o país que for, né? Se um governador, um presidente, né, zombasse de Deus, né, eles mandavam o juízo. Lembra? É só você lembrar de Moisés, das pragas lá no Egito, e você se lembrar de Elias, né? Que não chova então sobre esse país durante 3 anos, e assim eles serão. Então eles atormentaram aqueles que queriam viver, né, blasfemando de Deus e que se julgavam alguém, que se julgavam maiores, né, e que Deus é nada. Eles atormentaram. Então todo mundo, na hora que eles são mortos, comemoram e trocam presentes e se alegram, né, porque eles atormentaram todo o povo, né, todas as nações, na verdade, não só em Israel. E depois daqueles 3 dias e meio, ali, o corpo deles expostos, porque não queriam sepultar, depois vem sobre eles o espírito de vida vindo de Deus. Entra neles, você imagina. Eles estão ali, os corpos pendurados em praça pública. Vem do Senhor o espírito de vida, entra neles e eles se colocam em pé. Aleluia, né? E ressuscitam, simplesmente ressuscitam diante de todos os canais de televisões, diante de toda a mídia mundial, diante de todos os satélites, em todas as TVs, que todos que riam que eles estavam ali mortos, vencidos, eles são ressuscitados pelo Senhor Deus único e eles se levantam e cai grande temor sobre os que
viam aquilo, né? Então todo mundo que está assistindo em casa tá lá, né? Zombando, olha lá o corpo deles caído ali, né? Na praça pública, né? Olha lá, foram vencidos, né? Eles simbolizam o que é a palavra, eles simbolizam o que é a igreja, né? Eles simbolizam tudo que é de Deus, né? Olha lá, foram vencidos, só que o Senhor os ressuscita e eles ficam em pé. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subam para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos o viram. Deus eterno, você tem noção desse dia que glorioso vai ser? Né? Então, Deus ressuscita eles diante dos olhos do mundo inteiro. Eles ficam em pé e o Senhor Deus, lá do alto, fala: subam para cá. E eles sobem numa nuvem diante dos olhos do mundo inteiro, queridos. E eles são levados para o Senhor. E todos os inimigos assistiram isso. Todos os que, né, querem crer que existe outro Deus, senão o Deus único, Deus criador dos céus e da terra. Todos os que querem crer que existe outra força maior do que Deus, eles vão, né, se atormentar, porque não há Deus como o único Deus, o Deus de Israel. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Então, no momento em que eles sobem ao céu, essas duas testemunhas, que pode ser Elias e Moisés, que pode ser Elias e Enoque, que pode ser Moisés e Enoque, essas duas testemunhas, quando sobem aos céus, ocorre um grande terremoto, aonde morrem 7.000 pessoas. E aqueles que não morrem nesse terremoto, nessa grande cidade, eles dão glória ao Deus do céu. Realmente o Deus do céu é que é o poderoso. Realmente o Deus eterno que é o poderoso. Porque o Lúcifer, né, aquele que era o anticristo, estava zombando deles, dizendo que ele tinha vencido. Deus é todo-poderoso e os ressuscita e os glorifica. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Lembra que está faltando uma trombeta, né? E aí o anjo começa a dizer agora, é passado esse ai, eis que o terceiro ai agora chega. O que é o ai? O lamento. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então a 7ª trombeta anuncia que acabou. Acabou o tempo do anticristo na terra. Acabou o tempo do domínio de Satanás na terra. Agora Jesus volta. Jesus voltará para reinar nessa terra. E então o anjo ali declara, e as grandes vozes declaram: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Perceba, Jesus vai reinar nesse mundo, literalmente, lá em Israel. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Lembra dos 24 anciãos? Eles se curvam porque o reino finalmente, né, literalmente, fisicamente, materialmente, está nas mãos de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora, queridos, o reino foi arrancado de vez das mãos de Satanás. O mundo foi arrancado do poderio de Satanás. Todo o tempo foi dado, né, a quem ele queria seduzir e o quis. Ele teve tempo para isso e as pessoas tiveram a opção de optar entre o Deus vivo e eterno ou Satanás. E então chega o momento em que Cristo vem para reinar sobre a criação divina, sobre a criação de Deus, porque foi Deus que criou a terra e o Senhor que criou a humanidade. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos,
para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e há tempo de destruíres os que destroem a terra. Então agora é chegado um reino de justiça, um reino do Senhor, e vem então, finalmente, o juízo de Deus definitivo sobre a terra. Encerramos. Falta um pouquinho de Apocalipse 11. Amanhã nós continuamos.